nosso irmão Edson, que estendeu os convites, para estar aqui para adorar e glorificar o nome santo do Senhor. Peço para você que está ouvindo, aleluia, os nossos irmãos, e que agora neste momento preste seus ouvidos à voz de Deus que há de falar aos vossos corações, em nome de Jesus. Quero deixar uma palavra de meditação para todos que nos ouvem. Aleluia, Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 19 e no versículo 1. Que diz assim a palavra do Senhor: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Era este um dos principais dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Louvado seja Deus. Amados irmãos e ouvintes da palavra do Senhor, aqui nós lemos um texto ao qual Jesus, ele passava em cidade e em cidade, e aldeia e aldeia. Jesus, ele não era um homem religioso. Jesus, ele não pregava placa de igreja. Jesus, ele não fazia como os homens queriam. Jesus, ele veio para salvar aquele que se havia perdido. Se nós estamos aqui, se você está aqui nessa tarde de hoje ouvindo esta mensagem, é porque um dia, aleluia, sobre essa terra veio um homem, aleluia, 100% Deus e 100% homem. A única diferença é que este homem, ele não, aleluia, tinha pecado, mas ele se fez pecador por mim e por você. Aqui quem vos prega é um jovem que um dia se encontrava nas drogas. Aqui quem vos prega é um jovem que um dia curtia todos esses baile funk que tem aqui nessa região. Aqui quem vos prega é um jovem que um dia estava numa viela de tráfico de droga. Não foi a placa de igreja, não foi um religioso que desceu lá, mas foi Jesus Cristo, o Nazareno, que desceu lá, aleluia, com as tuas mãos fortes, com as tuas mãos poderosas, e falou para mim: ei, eis que tu és o escolhido, eis que, aleluia, eu tenho um projeto sobre a tua vida, e aqui está o projeto de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui o texto que nós lemos, aleluia, este homem chamado Zaqueu, ele era publicano. Este homem, aleluia, era príncipe que governava aqueles homens que cobravam imposto, aleluia, da sociedade. Mas aqui, aleluia, a sociedade tinha ele como homem, aleluia, duro de coração. Aleluia, tinha ele como, aleluia, roubador, aleluia, do povo. Mas só que Jesus, ele tendo entrado em Jericó, eu quero te dizer nessa tarde de hoje, ei, quando Jesus chega no ambiente, quando Jesus chega no cenário, algo diferente tem que acontecer. Quando Jesus chega na casa de alguém, algo tem que acontecer. Sabe o que eu quero te dizer nessa tarde de hoje? Jesus marcou um encontro com você nessa tarde de hoje para mudar a tua história, para mudar o teu cativeiro, para mudar a tua situação. Mas só que vinha com Jesus uma grande multidão. Percorria com Jesus uma grande multidão. E o que me chama a atenção nesse texto é: a multidão só estava nos pés de Jesus por causa dos milagres. A multidão só estava perto de Jesus por causa da cura. A multidão só estava perto de Jesus pelas multiplicações dos pães e dos peixes. Aleluia! Mas aqui o homem Zaqueu, ele ficou curioso, aleluia, para saber por que multidão era aquela. Mas só que ele era de pequena estatura, ele rompeu a multidão. Louvado seja Deus! Aquele homem não precisava de nada, porque ele era rico, mas ele entendeu: eu vou subir naquela figueira brava e vou saber quem é que está passando. Ei,
Jesus, Ele parou tudo nessa tarde de hoje para falar contigo que está me ouvindo. Ei, Jesus está falando com alguém que está dentro de casa, aleluia, que pensa que não tem mais jeito, que pensa que não tem mais solução, que pensa que a sua causa está perdida, que pensa que o seu filho vai morrer nas drogas, que pensa que o seu filho vai viver dessa maneira. Ei, Jesus fala para você nessa tarde de hoje, esse mesmo Deus que foi de contra a minha vida, lá na rua Antônio Nunes, aleluia, um jovem que ficava dia e noite na esquina de uma rua, se drogando, vendendo droga, aleluia, e aqui está um pregador do evangelho, e aqui está o anunciador das boas novas de salvação. Ei, Jesus, Ele veio para quebrar o protocolo. A sociedade falou, você vai morrer, você vai ficar dessa forma, mas eu quero te dizer, a salvação para a tua casa, a salvação para a tua família. Porque Jesus não vê como o homem vê. Jesus não olha como o homem vê. Nós, como ser humano, sabemos apontar e julgar. Nós, ser humanos, olhamos para o próximo e falando assim, esse daí não tem mais jeito, esse daí não tem mais solução. Ei, mas eu quero te dizer, Jesus, aleluia, com seus 33 anos de idade, Ele foi levado ao madeiro, Ele foi crucificado, aleluia, sabe por quê? Por amor da minha alma, por amor da sua alma. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 3, e no versículo 16 diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor, aleluia, não quer que você se perca. O Senhor não quer que você morra nas drogas. O Senhor não quer que você vive na vida do crime. Mas Jesus, Ele veio para te dar vida, e vida com abundância. E qual é a abundância? É ouro, pregador, não. É prata, pregador, não. É uma casa boa, pregador, não. Jesus, Ele quer escrever o teu nome no livro da vida, porque a palavra vai dizer, bem-aventurado aquele que se achar com o seu nome escrito no livro da vida. Essa é a nossa maior recompensa. Ei, há uma falsa fala no mundo, se você for crente e não tiver nada, Deus não é na tua vida. Bem verdade é que da prata e o ouro é do Senhor, mas se Ele fizer, aleluia, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Mas bem-aventurado é vós que estiver com o seu nome escrito no livro da vida. Sabe que Jesus vai dizer, vinde benditos do meu Pai, possuí por herança a terra que eu vos prometi desde a fundação do mundo. Ei, igreja do Senhor, ei, amados ouvintes, falaram que a minha casa ia morrer, falaram que eu e meu irmão mais velho ia morrer, e toda a minha família. Jesus, Ele foi lá na 018, lá em Pacaembu, no presídio, libertou meu irmão lá dentro, aleluia, do presídio traficante, enquanto eu estava no mundo, aleluia, vendendo droga. Mas Jesus salvou um homem lá dentro, casa rebelde. Aleluia, o Senhor está falando nessa tarde de hoje, ei, eu vou amassar, eu vou tratar, eu vou trazer para a minha obra, aleluia, porque Tu és meu, e eu não perco você de vista, assim como Ele fez na minha casa, assim como Ele fez na minha família. Louvado seja Deus. Começou pelo meu irmão mais velho, depois foi na minha vinda, e depois pegou o meu padrasto, aleluia, e eu e minha casa serviremos ao Senhor. E aquele homem, ele subiu numa figueira brava, e Jesus, quando viu, Ele parou a multidão, e Ele falou para aquele homem, ei, desce-te depressa. A multidão vendo aquela situação, ouve-se um burburinho. Não é aquele homem publicano, não é aquele homem pecador. Porque Jesus fala assim, desce depressa, porque hoje me convém entrar na tua casa. Ei, sabe o que Jesus está dizendo para vocês? Ei, eu não vejo como o homem vê, eu não vejo como o homem vê. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que Jesus está dizendo? Hoje me convém entrar na tua casa, hoje me convém entrar na tua vida, mudar a tua história, mudar o teu cativeiro.
E quando Jesus chega no cenário, algo diferente acontece. E quando Jesus entra na casa de Zaqueu, aleluia, ele começa a se humilhar diante do mestre. Ele fala: Senhor, se eu defraudei, aleluia, se eu roubei, aleluia, eu restituirei 4 vezes mais os bens, aleluia, do povo, aleluia. Sabe que aquele homem estava dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, essa vida que eu estou vivendo não é para mim. Ei, Jesus, ele te faz um convite: desce depressa. E esse descer depressa é sinal de humilhação, reconhecendo que Jesus é grande e nós não somos nada, porque Jesus vai dizer: sem mim nada podereis fazer. Ei, o salmista vai dizer: deitei, dormi, acordei, porque a mão do Senhor me sustentou. Porque a mão do Senhor te sustentou. Ei, você que está me ouvindo nessa tarde de hoje, você está vivo porque as mãos do Onipotente estão sobre a tua vida. Você está aqui ouvindo essa palavra, é porque Jesus fechou a sepultura, é porque Jesus quebrou o laço de morte contra a tua vida. Aleluia, para ouvir essa mensagem nessa tarde de hoje. Então Jesus fala para você nessa tarde: ei, desce-te depressa. É com você mesmo que Jesus está falando. Não tenta se esconder não. Não tenta se esconder não. Ei, essa palavra vai como uma flecha no teu coração. Ei, Jesus está falando com você. Hoje me convém entrar na tua casa. Hoje me convém entrar na tua família. Esse cenário de miséria espiritual vai acabar a partir de hoje. Mas basta você abrir a porta da tua casa. Basta você dar ouvido à voz do Mestre que fala contigo nessa tarde. Assim diz o Senhor. Jesus, ele te chama. Jesus, ele te chama. Ei, ele te ama mais que tudo. Ei, ele nunca vai deixar de te amar. Sabe por quê? Ele é o próprio amor. Lá em Isaías vai dizer: pode uma mãe esquecer o filho que amamenta, que carrega, aleluia, no seu ventre? Ei, mas todavia Jesus nunca esquece de você. Todavia ele não te esquece de você. Os teus parentes podem ter te esquecido, aleluia, tua vizinhança pode ter te esquecido, mas Jesus, ele nunca vai te esquecer. Jesus, ele nunca vai te esquecer. Louvado seja o nome do Senhor, porque ele te ama, porque ele te chamou. Ei, ele não te chamou para viver na condenação eterna, mas sim para viver uma vida eterna. Eu vou parar por aqui, que as horas já foi. Eu quero dizer para você, você que ouviu essa palavra, você que quer receber uma oração, estamos aqui para interceder pela tua vida. Você que está se encontrando afastado dos caminhos do Senhor, o Senhor te chama nessa tarde de hoje. Ei, não tenha vergonha não. Não tenha medo não. Ei, Jesus, ele te chama. Ei, independente de qualquer situação, nós não viemos aqui te julgar. A igreja do Senhor veio aqui para te abraçar. Ei, cadê você? Ei, cadê você, corajoso? Que quando está com um revólver na cintura é o cara. Ei, você quando está, aleluia, com essa cola de droga na mão, você é o cara, faz, acontece. Eu quero ver se você é o cara quando vim aqui para receber uma oração. Ei, aquele jovem ali, eu tirei foi bem com ele. É, Jesus faz assim. Jesus faz assim. Ele sabe muito bem disso. Ali está para testificar o que Jesus fez na minha vida. Ei, Jesus, ele te chama. Cadê você, corajoso? Cadê você, corajoso? Cadê a primeira alma para Jesus? Alabaia, sorebeca, alabaia, se. Ei, seu compromisso não é com o homem não. Seu compromisso é com Deus. Ei, porque o texto vai dizer, aleluia, não temer o homem que tem poder somente de matar a carne, mas temer a Deus que tem poder de matar a carne e lançar a tua alma no inferno. Mas Jesus, ele não veio para te condenar, ele veio para te dar vida e vida com abundância. Ei, cadê você nessa tarde de hoje? Se não houver, eu retorno ao pastor da igreja, eu retorno aos meus irmãos. Eu agradeço a oportunidade. Que Deus possa continuar falando aos vossos corações. Que Deus abençoe o comércio. Que Deus abençoe você que parou para ouvir a palavra. Eu tenho certeza, ei, está queimando no teu coração. Assim como um dia, 9 anos atrás,
queimava em meu coração. Eu falava, e agora? Eu aceitei Jesus, eu faço, aconteço. Ei, mas Jesus, Ele me libertou de tudo.